Quando se chega ao aeroporto de destino, tem o cansaço das horas de voo, o alívio de encontrar a bagagem e aquela ansiedade por reencontros. Quando não se tem ninguém à espera lá fora, é preciso decidir: alugar um carro, pegar um táxi, transporte coletivo ou um carro de aplicativo para sair daqui. Tem gente que chega numa cidade diferente e acha que o jeito de pedir um carro por aplicativo pode variar. Não pode, é sempre da mesma maneira, é um padrão. É o passageiro quem coloca o destino e depois confirma o pedido no celular. E espera o carro aqui do lado de fora. No aeroporto de Guarulhos tem um lugar específico para esse embarque em carro de aplicativo. E o valor a pagar é o que aparece no celular do passageiro. Mas no Aeroporto Internacional de São Paulo, embaixo da placa de alerta, um golpe confunde passageiros. Esse cordão humano na saída do saguão é para fisgar passageiros antes que eles cheguem aos motoristas legalizados de aplicativo ou de táxi lá fora. Só que os flagrantes mostram que eles nem sempre são tão cordiais como parecem. Derruba a corrida minha que eu vou atrás de você. Um casal de Teresina, na primeira visita a São Paulo no ano passado, foi atraído assim. E ele disse: vocês estão pedindo Uber, pode cancelar aí que eu sou Uber. Mostrou o perfil dele no aplicativo do celular. Ele disse que era um motorista credenciado já lá do aeroporto e que o carro dele já estava na porta do aeroporto, bem na saída. Carro chique, nunca desconfiaria. O Luiz Felipe descreve a abordagem clássica dos motoristas clandestinos, que no aeroporto tem outro nome. Fala o que você é pra mim. Eu sou arrastador. O arrastador que fez a viagem do casal é Geraldo Ferreira Júnior. E assim que a gente chegou no nosso destino, ele encerrou a corrida no aplicativo dele, que eu tenho certeza que era fake. Apareceu lá o valor de R$ 542, sendo que o valor era para dar 100. E aí, no momento, eu fiquei em choque. Mesmo que eu tentasse sair do carro, eu ia ficar sem as malas, então prejuízo também. O Luiz Felipe registrou o boletim de ocorrência contra Geraldo em setembro do ano passado. Tudo indica que, naquela época, Geraldo era falso motorista de aplicativo nas horas vagas. O crachá revela que ele atuava também como despachante aduaneiro, o que dava a ele acesso a áreas restritas do aeroporto, como o terminal de cargas e alfândega. O Fantástico descobriu que um mês depois de dar o golpe no passageiro de Teresina, Geraldo transportou um sérvio por um trajeto semelhante e valor ainda mais salgado, R$ 870. A vítima procurou a polícia. Na justiça explicou. Eu vi o valor que ele colocou, mas era à noite, eu estava cansado e não conseguia fazer a conversão. Por isso, tirei uma foto da placa do carro, caso tivesse algum problema. Geraldo foi condenado a 1 ano de prisão por estelionato. Por ser réu primário, a pena foi convertida em doação de cestas básicas. O Fantástico apurou que Geraldo não renovou a licença de despachante. Mas essa imagem dele aí no saguão, feita pela nossa equipe, mostra que ele continua na ativa. Geraldo não se preocupa com a fiscalização. O carro fica horas fora da vaga no estacionamento. E dali só sai quando consegue um passageiro. Nós acompanhamos uma corrida dele por São Paulo. E a gente está no caminho de quem vai para a zona leste da capital. O carro está com um letreiro de táxi agora. Enquanto ele esteve parado lá no estacionamento do aeroporto, ele estava sem a placa de táxi. O Fantástico confirmou que Geraldo tem um alvará de táxi na capital. Mas isso não dá o direito de fazer ponto no Aeroporto Internacional em Guarulhos. Nessa corrida, ele levou uma passageira até uma locadora de veículos em São Miguel Paulista, distante 15 quilômetros do aeroporto. Foi 543, alguma coisa assim. Só para ter um parâmetro aqui, se você fosse pedir um táxi pelo aplicativo agora, dava R$ 70. Ela pagou quase 8 vezes mais, um valor que seria suficiente para levá-la naquele mesmo horário até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Outras vítimas não perceberam o golpe. O carro que a gente acompanhou saindo lá do Terminal 3 parou agora aqui nesse hotel em Guarulhos. E esse é um carro alugado. Vou tentar falar com a passageira que fez essa corrida.
Ela é uma brasileira que mora há 30 anos na Europa. Eu paguei 170. Não sei se é o preço, não sei se está muito ou é barato, não sei. Eu não sei se o valor de lá para cá é o mesmo daqui para lá, mas o daqui para lá agora tá o mais caro, que é o Black, tá 66 reais. E eu paguei 170 pavos. Os clandestinos não param. O nosso produtor flagrou o mesmo motorista de novo no aeroporto. Já tem 15 minutos que a equipe flagrou o clandestino lá na porta do hotel, em Guarulhos. E ele já está aqui de volta. Enquanto isso, lá fora tem uma fila de motorista de aplicativo aguardando a vez para pegar passageiro aqui no terminal. E ele está aqui, ó, no espaço proibido de estacionar, sem que ninguém incomode. O arrastador Vinícius Bernardi levou um passageiro para Pirituba, na Zona Norte, e passou até recibo com dados falsos. E o valor? O valor foi 280. É o preço que você pagou para ir para o aeroporto? Para ir, não. Para ir você pagou mais ou menos quanto? Para ir eu paguei acho que 130, 120 mais ou menos. Então ele falou que esse recibo eles pegam na própria Uber, porque como ele que registra essa corrida, às vezes o recibo online não chega, né? O e-mail não chega, eles entregam isso como garantia. Não é assim que funciona. O serviço de aplicativo é todo pela internet. O Fantástico analisou mais de 30 boletins de ocorrência envolvendo arrastadores no aeroporto. São relatos de quem teve medo. O motorista fechou as portas de forma agressiva e aumentou o tom de voz. Uma corrida que seria R$70 custou 70 vezes mais. Fez meu filho me ligar e disse que só liberava meu filho descer se eu fizesse a transferência do que faltava para a cobrança de R$700. É, 20 mil, é isso mesmo. Eles não se intimidam com os alertas estampados no aeroporto. Se um taxista legalizado avisa um passageiro sobre o risco do golpe, o saguão vira terra sem lei. Lá dentro, lá fora, parece uma batalha campal. Todas essas imagens foram encontradas em processos na justiça. Aí eles vêm pra cima de você e falam: ô, irmão, faz seu tempo que eu faço o meu. A gente sabe onde você mora, sabe onde sua família mora, então não atrapalha o nosso lado aqui. Entendeu? Vem com um tom de ameaça. Veja o que acontece com um agente de trânsito que tenta recolher o carro de um motorista clandestino. Aos poucos eles se juntam, deixam um funcionário público acuado, agridem e seguem para dentro do saguão. Esse homem de laranja você já conhece, é o Geraldo, aquele despachante aduaneiro, motorista clandestino que cobrou a mais pela viagem do passageiro estrangeiro, da brasileira que foi a locadora de carros essa semana e do Luiz Felipe de Teresina. Quando você falou lá com os policiais, com o investigador, enfim, com quem fez o seu boletim, ele comentou alguma coisa? Eles até riram, né? Que eles disseram que isso aí tá acontecendo demais, que é bem comum. Nesta outra imagem, Geraldo cumprimenta Eduardo Souza da Silva. Eduardo é figura constante no aeroporto há pelo menos 5 anos. Em 2022, ele aborda um grupo que acaba de chegar da França, convence a levá-los ao hotel e a sua simpatia abriu espaço para mais. Acabou indo a um estádio de futebol e comendo com os franceses. Agradou, mas enganou. Meus amigos olham para mim e dizem: não tem como gastarmos $600 no primeiro dia, não é possível. E de repente eu olho, vejo que o pagamento foi feito em 3 parcelas. Então, penso por um segundo e digo aos meus amigos: pessoal, acho que foi o motorista que nos roubou. Na justiça, o caso não deu em nada. Não foi possível a localização da vítima Emily. Eduardo, provas fracas, tá? Nada foi produzido em juízo. Mas com os mesmos contatos do processo, o Fantástico achou o turista francês. O último contato que ele teve foi com a polícia, que entregou o boletim de ocorrência. Eles nos deram um pedaço de papel dizendo: ok, entraremos em contato com você. Fomos contatados novamente, mas respondemos e eles não deram seguimento. Em 2019, Eduardo já era arrastador. Mas tá vendo essa mochila nas costas do rapaz? Numa vacilada, o Eduardo também furta. Sai tranquilo do aeroporto e a coloca no porta-malas do carro dele. Pouco tempo depois, de volta ao terminal, já arrastando de novo, ele é abordado pela polícia. Ele disse que achou a mochila numa cadeira. Eles vão até o carro e Eduardo a devolve.
Por este crime, ele responde em liberdade. O processo ainda aguarda audiência. A justiça tenta saber o paradeiro do réu. Ele está aqui, no mesmo lugar do furto. O flagrante é desta semana. Fica horas escolhendo passageiros, faz uma selfie. Quando um colega avisa que tem polícia na área, eles dispersam. É a guarda municipal, que está ali para fiscalizar. Mas é só a GCM atravessar a rua que eles voltam. O Eduardo dá aquela olhadinha para a base e segue na ilegalidade. Há 3 meses, o Fantástico acompanha o esquema de transporte clandestino no maior aeroporto do país, que tem outras figuras constantes. Aquele que faz o papel de segurança, a mulher que fala inglês para atender estrangeiros. Procuramos todos os suspeitos citados nessa reportagem. Deixe sua mensagem na caixa postal. Este número está configurado para não receber recados. Ele desligou, porque chamou 2, 3 vezes. Só um atendeu. Geraldo Batista Ferreira Júnior. A gente acompanhou uma viagem sua ali no aeroporto e cobrou R$540 pela corrida de 14 quilômetros, fora do taxímetro. Como é que foi avaliado esse preço? Então, tá vendo algum engano. O seu alvará é da capital, mas você pega passageiros lá em Guarulhos? A partir do momento em que você tem uma conexão entre essas pessoas, que essas pessoas estão se falando, estão se coordenando, estão ajustando, a gente pode entender configurado, em tese, aí, o crime de associação criminosa. E aí isso permite que todos os que fazem parte dessa rede sejam eventualmente processados e punidos, né? O Fantástico teve acesso a um documento de inteligência da Polícia Rodoviária Federal de 2021. O documento já falava na existência de uma organização criminosa que atua de forma sistêmica e estruturada, com uma frota irregular de mais de 100 carros e que movimentava, naquela época, mais de 3 milhões de reais por mês. Esse trabalho de levantamento aconteceu em decorrência das abordagens que as equipes de ronda fizeram. E aí os policiais na abordagem perceberam que tinha muitas pessoas paradas ali que alegavam que eram motoristas de aplicativo, só que não estavam logados em plataforma nenhuma. E aí percebeu-se que as pessoas trabalhavam em união de propósitos, tinham o mesmo modus operandi, foram constatadas pessoas com porte ilegal de armas, pessoas realizando tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil informou que vai entrar em contato com a PRF para obter detalhes da investigação. A concessionária que administra o aeroporto disse que é uma empresa privada, não tem poder de polícia e que a fiscalização de motoristas é feita por autoridades policiais e pela Prefeitura de Guarulhos. O aeroporto tem uma delegacia lá dentro. A Guarda Municipal atua do lado de fora. Em nota, a Prefeitura de Guarulhos disse que fiscaliza diariamente os terminais contra o transporte clandestino. Afirmou que este ano apreendeu 124 carros. A Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Civil investiga todos os casos que chegam ao conhecimento. São 9 inquéritos concluídos este ano. E que a Polícia Militar mantém equipes no aeroporto para prevenir e reprimir atividades ilegais. O Ministério de Portos e Aeroportos sugeriu que nosso questionamento fosse direcionado à concessionária que administra o aeroporto. A Uber alerta para viagens fora do padrão que os falsos motoristas não dispõem das ferramentas de tecnologia e processos de segurança oferecidos pela plataforma. Também a falsa viagem não é coberta por seguro de acidentes pessoais e que, no caso de motoristas cadastrados, a empresa analisa os antecedentes criminais antes de terem acesso à plataforma. Na dúvida, busque informações no aeroporto, dirija-se a táxis oficiais ou a locais destinados ao embarque em carros de aplicativo. O cara tá aplicando golpe, mas ele tá aqui dentro do aeroporto, tá de boa. Como é que não tem um policial que tá já avistando esse tipo de abordagem, esse tipo de coisa? É bem complicado essa sensação de impunidade que a gente tem, entendeu? A
3 pessoas estavam nessa casa e elas acordaram com as chamas, conseguiram sair rapidamente, e esses próprios donos aqui da casa que acionaram o corpo de bombeiros para poder fazer esse combate. A situação de momento aqui é bem tranquila, tá? Nem parece que houve um incêndio. Essa casa aqui amarela é uma casa que tem 3 pavimentos e, de acordo com o corpo de bombeiros, esse incêndio se concentrou no 2º piso. É porque nesse local funcionava uma espécie de estoque de calçados. Os bombeiros disseram também que dentro desse local, que eram 2 cômodos, havia um computador ligado à energia elétrica com extensões. Então, a primeira suspeita do Corpo de Bombeiros é que esse incêndio começou por causa de um curto-circuito nesse local. O fogo se concentrou apenas nesses 2 cômodos, tá? Mas os vídeos que foram feitos por moradores aqui da região que acordaram assustados com esse fogo chamou muita atenção, porque as chamas ficaram muito altas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dentro desses 2 cômodos havia uma quantidade muito grande de calçados que são aí de material inflamável, então o fogo se espalhou rapidamente. Esse incêndio começou por volta das 3 horas da manhã, ali por volta de 4h30, 5 horas, o serviço do Corpo de Bombeiros estava quase todo finalizado. Mas como tinha muito material inflamável, tinha que fazer esse rescaldo com muita tranquilidade, com muita paciência, para que não houvesse então essa reignição do fogo. Vamos conferir agora o que o Corpo de Bombeiros disse sobre esse incêndio. Havia um cômodo no qual possuía muitos calçados e o início foi constatado por meio dos proprietários que havia um computador com uma extensão no local, o que pode ter ocorrido o curto-circuito. Uma quantidade de material combustível considerável e possuía muitos calçados no local, o que dificultou o nosso combate devido à grande quantidade de calor que foi desprendido. Estou com a Gabi Vilaça, nossa repórter cinematográfica, agora ao vivo aqui na comunidade Rio Verde, que fica em Itaquera, zona leste de São Paulo. Parou de chover faz 30 segundos, mais ou menos, viu, Mari? Isso, saiu um sol e o verão é assim mesmo. Só que isso gera muita preocupação para os moradores, porque agora há pouco choveu demais. Tudo isso aqui ontem estava debaixo d'água. A Gabi vai mostrar para vocês o nível da água. Chegou até aqui, até essa marca, ou seja, invadiu a casa de muita gente. E hoje pela manhã foi dia de muito trabalho, de muita limpeza. A gente vai dar uma circulada aqui pela comunidade. Essa é uma comunidade grande, viu, Mari? São aproximadamente 2.000 moradores. Essa comunidade fica em Itaquera, bem próximo à Cidade Líder, bem perto, inclusive, da UBS. Cidade Líder, que ficou totalmente tomada pela lama, pela água também ontem durante essa enchente. Foi uma chuva rápida, mas que causou muitas consequências, muitos prejuízos. A gente estava aqui perto da casa da Dona Maria e ela estava nos contando que perdeu roupa, perdeu legume, perdeu algumas comidas também. O pessoal aqui está trabalhando bastante e com muito medo dessa chuva que está para vir hoje, como você conversou agora há pouco. Além disso, viu, Mari, o número atualizado de imóveis sem luz na região metropolitana de São Paulo é de 217 mil. São vários bairros afetados. São Mateus, Itaim Paulista, na Zona Oeste, Butantã e também Jaraguá. Ao longo do SP1 a gente volta com mais informações e também o rescaldo dessa chuva e as consequências para quem mora nas áreas mais pobres da cidade de São Paulo. Eu estou aqui no local onde morreram 3 pessoas com o deslizamento desse morro aqui que a gente vai ver nas imagens do Luiz Carlos Chiru. E essa é a situação. Esse morro deslizou e todo esse amontoado de terra que você vê ali na base era onde ficavam 2 casas que foram soterradas. Os moradores foram lá em cima, enfrentaram a chuva, conseguiram salvar 4 crianças da casa de cima, mas infelizmente 3 pessoas morreram. As vítimas são mãe e 2 filhas, a Renata Leite de Oliveira, de 30 anos, e as filhas dela, Ana Vitória, de 8 anos, e Ana Gabriela, de 3 anos. Elas estavam em uma dessas casas que foi atingida. Chovia muito na hora, os moradores escutaram inclusive um novo estrondo, porque depois do primeiro deslizamento, ainda houve um segundo deslizamento, e os moradores que estavam ajudando ali também ficaram feridos. Então, as buscas deveriam ter retornado hoje, logo depois da chuva bastante forte que deu por aqui na região, mas ainda não retornaram.
mergulhadores, né, esperam inclusive para essa volta, só que o comandante-geral do Corpo de Bombeiros ainda avalia a segurança do rio para que os mergulhadores voltem a ter então essa busca mergulhando. Em relação às vítimas, a Defesa Civil aqui do município de Estreito informou há pouco que foi encontrado mais essas 2 pessoas, confirmando então agora 3 pessoas mortas nessa tragédia, Trali, que é uma tragédia realmente já anunciada. O Corpo de Bombeiros também avalia a retomada por bote, né, que era para ter ocorrido também hoje pela manhã, mas ainda não aconteceu. Barqueiros e também pescadores ajudam nessas buscas, foram eles que inclusive deram esse apontamento para esses outros 2 corpos encontrados. O corpo achado, primeiramente, era de Lorena Ribeiro Rodrigues, de 25 anos, a jovem que aparecia no vídeo atravessando a ponte Juscelino Kubitschek, aqui na BR-226. Ela estava numa moto e também caiu junto com o vão principal, vão central aqui da ponte, ontem por volta das 3 horas da tarde. Outras 2 pessoas, se trata também, a princípio, de uma criança. São informações que precisam ser ainda bastante confirmadas, porque minuciosamente essas informações vão chegando até as autoridades. A gente continua acompanhando porque essa é uma força-tarefa gigantesca que acontece aqui do lado do Maranhão, no município de Estreito, e também em Aguiarnópolis, no lado do Tocantins. Essa é realmente a principal via, né, de acesso, também de transporte de cargas pesadas para o abastecimento de toda a região. Agora há pouco houve inclusive manifestação dos caminhoneiros que fazem uso dessa via. As causas, inclusive, do acidente ainda não foram, né, apontadas, os motivos pelos quais, mas já havia muita denúncia a respeito das condições de infraestrutura da ponte. Condições que estão sendo, então, avaliadas. Um acidente registrado por quem estava próximo do local. A ponte caiu aqui, tinha uns caminhões em cima aqui. Desastre. Gente, acabou de cair a ponte do Estreito agorinha, gente. Caminhão, não sei nem se tem criança lá debaixo, gente. Este homem foi resgatado com vida. Achamos um rapaz aqui, ó, ele tá meio atordoado ainda. Um vereador de Aguiarnópolis, no Tocantins, gravava um vídeo sobre a situação crítica da ponte e flagrou o momento em que a estrutura cedeu. Olha só, algumas rachaduras, olha só. Essas rachaduras aqui, ó. Oi, William! Sai daí! Olha! Sai perto, doido! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É um choque muito grande e, inclusive, eu ainda tô aqui sem acreditar, sabe? E principalmente nós que mora aqui, convive, é muito difícil, sabe? A ponte Juscelino Kubitschek foi construída em 1960, com 533 metros de extensão, como parte da BR-226. E é um importante acesso entre o estado do Tocantins e o estado do Maranhão, ligando Aguiarnópolis, no lado do Tocantins, a Estreito, no lado maranhense. O fluxo de caminhões é intenso, já que parte da produção agrícola é escoada pela estrutura que veio abaixo. Mas a gente pensa assim, nunca imagina que isso vai acontecer, né? Uma estrutura dessa aqui, de real tamanha importância, que vai cair, não é isso? E infelizmente caiu. Alguns veículos ficaram presos na parte da ponte comprometida com o impacto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre os caminhões que caíram na água, 2 estão carregados com produtos perigosos. Um deles com ácido sulfúrico. Por isso, a busca com mergulhadores foi suspensa ontem à noite. Hoje de manhã, uma equipe técnica de emergência ambiental do IBAMA se deslocou aqui de Palmas para a região. Os agentes vão verificar a situação no local, a mortandade de peixes e outros animais e a possível contaminação da água. Um trabalho inicial que deve durar, no mínimo, 2 dias. Todo rio, todo curso d'água é sensível, né? Porque ele está diretamente relacionado ao ecossistema e que depende daquele recurso ali, inclusive as próprias comunidades. Então, considerando ainda que o rio é um rio grande, qualquer impacto nele acaba sendo de grande vulto para a região toda. Entre os desaparecidos está Andréia Maria de Souza, de 45 anos. Ela dirigia um dos caminhões que caíram junto com a estrutura. Se despedimos e ela seguiu viagem, disse que gostaria de chegar no
na divisa do Pará ontem ainda, né? Mas infelizmente a viagem dela parou aqui, cara. Então, muito difícil, companheira de estrada, cara. Uma pessoa maravilhosa, muito maravilhosa, companheira mesmo. Pra mim ela ainda tá viva, cara. Pra mim ela não tá lá embaixo d'água, não. O ministro Renan Filho, ele destacou que o Corpo de Bombeiros dos dois estados está avaliando as condições do rio para que as buscas retornem com os mergulhadores. Também destacou que será investido 100 milhões, mais de 100 milhões de reais para recuperar a ponte que une as duas cidades, os dois estados, no caso Maranhão e Tocantins, e será ainda um prazo curto para este ano essa recuperação da ponte. O presidente Lula também expressou a solidariedade aos parentes e postou uma mensagem nas redes sociais, né, então manifestando essa solidariedade, e diz também que acompanha os desdobramentos, né, dessa queda da ponte e que o ministro está aqui no local, no caso veio até Estreito para acompanhar de perto toda essa situação e também sobre as investigações e os resgates das vítimas. Lula também prestou, como eu falei, solidariedade aos familiares. Depois da visita, a comitiva falou com jornalistas. Nessa comitiva também falou a respeito desse investimento para a recuperação da ponte. Vamos ouvi-lo. Com a emergência decretada, contratar a reconstrução da ponte ainda dentro do exercício de 24. Isso será um trabalho de muita resolutividade por parte do Ministério dos Transportes para que a gente consiga contratar essa obra que não concerne somente na reconstrução, mas concerne na retirada dos escombros, na avaliação dos danos que foram causados, né, o próprio acompanhamento da obra e depois a execução da obra, ainda em 24. Nós temos, o Ministério dos Transportes e o DENIT, todas as condições técnicas para a reconstrução e também os recursos financeiros necessários para a reconstrução. Então a minha vinda aqui traz a garantia ao povo maranhense, ao povo tocantinense, mas sobretudo a todo o povo brasileiro, de que nós vamos reconstruir integralmente essa ponte e construir uma ponte agora com todos os itens de garantia de segurança. De granito que a carreta transportava deve ser retirada ainda hoje da BR-116 em Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais, e vai passar por perícia. A Polícia Civil disse que as notas fiscais encontradas na carreta mostram que a carga saiu do Ceará com destino ao Espírito Santo. Um possível excesso de peso já demonstra aí uma imprudência por parte desse prestador de serviço, né? Ainda que a pedra pudesse estar bem amarrada, aquela estrutura do caminhão não está adaptada àquele transporte de uma carga tão pesada. O motorista fugiu e é considerado foragido. A polícia afirma que já o identificou, mas não divulgou o nome dele. Apenas disse que ele é da cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, e estava sem habilitação há 2 anos. De acordo com informações, né, constantes em nossos sistemas, ele foi parado em uma blitz da Lei Seca no ano de 2022 e naquela oportunidade se recusou a fazer o exame com etilômetro e a sua carteira foi retida. Ele estava com o direito de dirigir suspenso, portanto, nesse momento ele não poderia estar na condução desse veículo. A principal linha de investigação da polícia é a de que a pedra tenha se soltado da carreta e causado o acidente. Um carro que vinha logo atrás também acabou batendo. Mas os investigadores disseram que ainda vão ouvir os ocupantes desse outro veículo, que ficou totalmente destruído. São Renério, Fagner e Amanda, que contaram versão diferente ontem, em entrevista ao Fantástico. Eles disseram que viram o pneu traseiro do ônibus estourando. Quando ele chegou na baixada, o pneu traseiro dele estourou do ônibus. Aí acabou que ele saiu meio avançando a contramão. A carreta veio e pegou de frente. Certeza, tanto eu vi, como meu colega viu também, a esposa dele. Uma câmera de segurança de uma casa às margens da BR pode ajudar no trabalho da polícia. As imagens mostram o momento que a carreta se chocou com o ônibus. A Polícia Civil afirma que 41 pessoas morreram no acidente. Já a empresa Intran, dona do ônibus, disse em nota que confirma 39 mortes. A empresa declarou que o veículo estava com a documentação regular,
pneus novos, velocidade compatível com o trecho e número de passageiros dentro da capacidade permitida. E que o foco neste momento está no apoio às vítimas e seus familiares, enquanto aguarda os laudos para a adoção de medidas cabíveis. A maioria das vítimas morreu carbonizada e os corpos estão no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais montou uma força-tarefa para identificar os corpos e agilizar a liberação aos parentes das vítimas. A análise de amostras de DNA, arcada dentária e impressões digitais vão ajudar neste trabalho que está sendo feito aqui no IML. Esse material pode ser coletado localmente, né, através das polícias científicas ou das polícias civis, né, dos estados, e esse material vai ser posteriormente encaminhado para cá. Tá? Então isso facilita e dá um conforto maior para as famílias para não precisarem fazer esse deslocamento até aqui Belo Horizonte. Realmente foi montado um posto de assistência social para dar todo o suporte para essas pessoas, muitas delas vindo de outras cidades, de outro estado, para poder fazer esse reconhecimento, né? Os corpos das 41 vítimas foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal. Ontem, em entrevista coletiva, a Polícia Civil informou que ainda está checando se todas essas pessoas estavam dentro do ônibus. Lembrando que nesse ônibus aí estavam 44 passageiros, além do motorista. Atualizando agora para vocês a situação do trabalho do IML. A última atualização da Polícia Civil, por volta das 8h30 da manhã, era de que 11 corpos já haviam sido identificados e 2 já estavam em processo de liberação para os parentes. As forças de segurança aqui de Minas Gerais também estão mobilizadas para apurar a causa exata desse acidente. Agora há pouco, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal aqui do estado declarou que está mandando para Teófilo Otoni um grupo de especialistas em laudos periciais. Também hoje, mais cedo, a PRF disse que um 4º veículo se envolveu nesse acidente. Além da carreta, do ônibus e do carro, uma caminhonete também se chocou nesse engavetamento. Os 2 ocupantes da caminhonete ficaram feridos, eles receberam atendimento em uma UPA lá de Teófilo Otoni e foram liberados. Agora, Trali, a gente precisa falar também dessa rodovia, BR-116, onde aconteceu esse acidente. É uma rodovia que corta o país, passando por vários estados. Começa no Rio Grande do Sul e vai até o Ceará e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das mais perigosas. Só esse ano, entre janeiro e outubro, foram mais de 9.500 acidentes. Agora, essa também é a rodovia com maior número de mortes, tanto em 2023 quanto em 2024 até agora. O ano passado, 740 pessoas perderam a vida nessa rodovia e esse ano, até o momento, 763, ou seja, um número maior que o do ano passado. A gente, claro, vai continuar daqui acompanhando todas essas informações, conversando também com os parentes das vítimas em busca de mais detalhes. Nesse momento muito triste, muito delicado também, como eu disse para vocês, todos esses parentes estão chegando aqui no ML recebendo todo esse suporte para agilizar e liberar o quanto antes esses corpos para as despedidas. Os corpos, a busca pelos corpos das vítimas já foi encerrada e toda a fuzilagem do avião que estava no local bem aqui atrás da gente, onde ele caiu, essa fuzilagem já foi retirada também. Agora aqui a avenida, vocês podem perceber, ela já foi liberada para o trânsito, é uma das principais avenidas que liga Gramado a Canela e inclusive foram colocados tapumes para fazer a cobertura do local onde aconteceu o acidente. Essa área aqui atrás da gente, ela ainda está completamente isolada. Vocês podem ver, tem policiais militares atuando aqui na região, junto também tem agentes ainda da Defesa Civil por aqui, mas a maior parte do trabalho já foi concluído. O que restou ali? Vou pedir para o Douglas Henrique, nosso cinegrafista, mostrar para vocês. Ainda tem muitos entulhos, né, por conta, era onde ficava a loja de móveis, onde o avião caiu, e aquela máquina ali, aquelas máquinas que estão trabalhando, elas estão fazendo a perfuração do solo para terminar de colocar o tapume em toda essa região aqui. Mas, como a gente já reforçou, os corpos já foram todos retirados por aqui e encaminhados para Porto Alegre. A investigação, então, o trabalho da aeronáutica agora é de coletar o máximo possível de informações, já que esse avião ele não possuía caixa preta. A investigação para apontar o que de fato causou a queda da aeronave não tem um prazo determinado para ser finalizada. No sistema da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião aparece como situação normal para a aeronavegabilidade. Ou seja, isso significa que ele estava em condições adequadas para voar.
Quando o avião estava caindo, ele acabou batendo, colidindo em alguns imóveis, bateu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma casa, até que ele caiu bem nesse terreno onde ficava uma loja de móveis, atingindo também a pousada que fica lá atrás, como vocês podem perceber nas imagens do Douglas Henrique. 17 pessoas ficaram feridas, a maioria estava na pousada e acabou inalando fumaça. 2 mulheres foram socorridas em estado grave, com queimaduras, e o estado delas é estável. Todos os outros feridos que estavam em Gramado e Canela já foram liberados. Agora inicia a parte de investigação e identificação dos corpos das 10 vítimas e a gente confere agora na reportagem. A manhã de segunda ainda foi de muito trabalho no local da queda da aeronave. Apenas as equipes de resgate dos bombeiros, técnicos do CENIPA e da Polícia Civil podiam entrar. Nós temos fragmentos que estão sendo recolhidos ainda, tá? A perícia ainda está nesse trabalho, né, de fazer esse recolhimento. Esses fragmentos estão sendo encaminhados para Porto Alegre, para o DML em Porto Alegre, que tem uma estrutura maior em razão da magnitude do evento, né, para que a gente possa o mais rápido possível terminar essa etapa da investigação. As equipes conseguiram retirar todos os corpos em meio aos escombros de onde o avião caiu, num trabalho que se estendeu ao longo da madrugada e manhã desta segunda-feira. Parte da fuselagem da aeronave permanece misturada em meio aos entulhos e o local segue isolado. Todas as 10 pessoas que estavam dentro do avião eram da mesma família e viviam em São Paulo. O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, de 61 anos, era o dono da aeronave e, segundo a polícia, era quem pilotava. Ele viajava com a esposa, as 3 filhas, a sogra, a cunhada, o marido dela, Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, e os 2 filhos do casal. Os corpos foram encaminhados ao IML de Porto Alegre para identificação. A orientação é que os familiares das vítimas vão até o IML de São Paulo para coletar o DNA e ajudar nos trabalhos. Essas imagens mostram o momento da queda. Havia muita neblina na hora do acidente. O avião de pequeno porte decolou por volta das 9h15 da manhã de domingo do aeroporto de Canela. O destino era Jundiaí, em São Paulo. Mas minutos depois da decolagem, o avião bateu na chaminé de um prédio. Depois, destruiu o segundo andar de uma casa e caiu sobre uma loja de móveis que estava vazia. Destroços ainda atingiram uma pousada ao lado. Nós ainda estamos e precisamos se ater às questões elétricas em razão da queda da aeronave, da sua explosão por ter um grande material combustível. Nós tivemos um raio de impacto nessa região, então nós precisamos tomar muita cautela nesse momento. Da janela da casa da família Hermann, conseguimos enxergar os destroços do avião. Há vários estragos. Por exemplo, essa janela aqui, ó, que fica à esquerda aqui, ela estourou para dentro, quebrou os vidros, inclusive a parte superior ali quebrou. Foram várias janelas. Várias janelas. Essa porta aqui quebrou para dentro, ela estourou para dentro aqui, pode ver. Aqui no chão ainda tem restos de vidros. Do impacto que deu. Adair é dono de uma das lojas que fica na avenida onde a aeronave caiu. Mas felizmente não tinha ninguém dentro da loja. No momento a gente realmente entende e pelas vidas ceifadas, né? Mas a empresa, a gente, com a força de todo mundo, a gente vai conseguir reerguer com certeza.